Bom, pessoal, estamos aqui de volta, né, para dar continuidade nesse conteúdo aqui de fluxograma. Então, aqui a gente tem as representações que foi mostrada na aula passada, né, envolvendo o início do fluxo, entrada e saída de dados, os cálculos, os processamentos e aqui os conectores, vamos dizer assim, e a parte de decisão. Então, a gente tem aqui um problema que é calcular e exibir a soma de dois números. Então, aqui a gente tem um fluxograma que resolve esse tipo de problema. Então, você tem o início, vai ler os dados de entrada, então eu vou ler dois números, então isso aqui é uma entrada de dados, aqui vai ser o processamento e aqui vai ser a saída, né? Então, a leitura é considerada uma entrada de dados e o escrever é uma saída de dados. Tanto que no pseudocódigo a gente vai ter os comandos leia e escreva, né? O leia para entrada de dados e o escreva para saída de dados. E aí você tem o processamento, que nesse caso aqui é relativamente simples, né? Que é somar dois números. Então, ó, eu vou ler os dados A e B, poderia ser N1, N2, X, Y, né? Aqui são só variáveis, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Aqui você tem um cálculo, né? Então, uma variável C vai receber o cálculo relacionado A e B. E aí você tem a saída e o fim do algoritmo. Então, o algoritmo ele tem início e fim, ele tem uma sequência de passos lógica, né? Ele não tem ambiguidade. Então, se você pegar aqui, por exemplo, ó, A e B, se eu informar 2 e 3 respectivamente, 2 para o A e 3 para o B. E executar esse algoritmo, a saída tem que ser 5. Então, eu posso executar várias vezes. Se a entrada for 2 e 3, sempre a saída tem que ser 5. Né? Isso que a gente quer dizer de uma solução não ambígua. Então, a gente tem aqui um outro problema, né, que é o cálculo da média de duas notas de um aluno. Se o aluno tiver nota maior que 6,9, ele vai ser aprovado, se não reprovado. Então, a gente tem aqui uma decisão. Então, eu vou começar o meu algoritmo, vou ler as duas notas, vou calcular a média, e lembrando que a média aqui tem que ter o parênteses, né? Senão ele vai executar a divisão primeiro, com prioridade entre os operadores aritméticos, e aí eu tenho uma decisão. Se a nota é maior ou igual a 6,9, maior que 6,9, eu vou definir que o aluno vai ser aprovado. Então, a saída na tela, né, o meu comando de saída vai ser aprovado. Agora, se não, ele vai seguir um outro caminho aqui. Ó. Então, eu tenho duas possibilidades, sim ou não. Né? Então, se a nota é maior, a média aqui maior que 6,9, ele está aprovado, senão ele vai ser reprovado. Nunca vai passar nos dois ao mesmo tempo. Vai ser um ou outro. Então você percebe como que o fluxograma, as coisas ficam claras na solução. Né? Por isso que às vezes a gente utiliza muito essa ferramenta na implementação de algoritmos, tá, gente? Aqui tem uma outra forma de representar, eu coloquei aqui mais para vocês conhecerem, né? Na literatura, esse diagrama de Chapin também ele é muito utilizado. Então, é praticamente a mesma coisa do fluxograma convencional, portanto, ele usa uma simbologia diferente. Eu não vou ficar aqui detalhando isso, porque eu prefiro usar o diagrama convencional, tá bom? Aí aqui vai ter alguns exercícios para vocês desenvolverem, tá? Depois eu vou esse material está disponível para vocês também, e aqui as referências que nós utilizamos, tá bom? Mas aí vamos focar aqui nessa parte de fluxogramas aqui primeiro, né? E na próxima aula a gente vai ver a parte de pseudocódigo, tá bom? Um grande abraço aí, até a próxima aula.